Olá! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, a última desse ano de 2020. E hoje estamos aqui para encerrar essa aula, né? Encerrar esse ciclo aqui de 2020 que foi muito importante, principalmente para mim, aí acredito que para muitos. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, professora Alessandra. Olá, bem-vindos à nossa... eu ia chamar de stand-up, de um monte de coisa, mas é uma aula, tá, gente? A nossa aula de matemática. Olá, alunos, professores. Ó, já tem bom dia aqui, já tem o professor Hugo aqui com a gente, o Jonas, agradecendo como diz ele, ó, vou ler o termo dele, a batata quente que nós pegamos e conseguimos levar até o final do ano. Gente, bom dia. A professora Marli tá perguntando cadê o Jonas. Diretor, mostra o Jonas. O Rudolf aqui do meu lado é o Jonas, gente. É o Jonas Rudolf, a rena do Papai Noel. E hoje nós realmente, né, Jonas, depois de um ano pesado, não foi um ano fácil para ninguém. Estamos conseguindo aqui chegar no período de Natal, a nossa última aula do ano. E lógico, se não fosse, né, a gente de cara limpa na última aula não ia ter graça, ia? Isso mesmo. Inclusive, ó, nós estamos aqui, ó, ao vivo também no Instagram. Quem tá acompanhando aqui, ó, pra vocês verem, ó, ao vivo no Instagram pra todo mundo também. Então, se vocês podem acompanhar aqui, ó. Já tem gente até acompanhando no Instagram, viu, Ale? Delícia, gente, essa é a ideia, a última aula. Vamos aprender, porque a gente precisa continuar o nosso aprendizado, mas também vamos nos divertir, certo? Isso mesmo, então é muito importante esse ano, né? Então essa questão, só lembrando aí para muitos, hoje é o último dia para entregar as atividades na escola, então foi literalmente aí, muitos professores correram lá atrás. Se você não entregou aí, ó, quem sabe em janeiro vai ter uma recuperação muito importante aí para vocês. Para encerrar esse ano aí, essa última habilidade que nós vamos trabalhar, vai ser a habilidade 18 do sexto ano. Essa habilidade 18 diz, né, que é reconhecer, nomear, comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares, né, e não regulares, tanto nas suas representações como em faces de poliedros. Então, basicamente, aí nós vamos ver essa ideia dos polígonos, né? Essa questão dos polígonos. Sim, retomar um pouco desse contexto, até porque ele é muito mais usual no nosso dia a dia, ou visível, perceptível, do que a gente imagina, né? Então, é importante retomar isso. E em outra, né, muitas áreas, como áreas de engenharia, precisam ter um bom conhecimento sobre isso, né, Jonas? Isso mesmo, é muito importante essa questão, os polígonos, né, essa parte de geometria, né, Ale, ela, literalmente, ela funciona basicamente com tudo aí, né? Então, se você vai fazer qualquer coisa, acho que a geometria é muito importante. Então, por exemplo, você está lá, você vai chegar lá no Natal, você vai chegar lá na ceia de Natal, lembrando que não pode ter aglomeração, né? Você vai chegar lá na ceia, aí a pergunta é, a torta de frango vem no formato retangular ou no formato triangular? A torta de frango? É. Ah, depende. Se for a minha, é triangular. Mas normalmente é retangular. Ou redonda. Pode ser. Pode ser redonda. Pode ser também, pode ser redonda. Então, aí as formas geométricas, né, elas estão literalmente em todos os casos, né, em todos os contextos, ela vai aparecer. Então, hoje nós vamos ver aí algumas definições desse contexto, né, dessa relação aí das formas geométricas. Na telinha de vocês tem um conceito, né, da definição dos polígonos, dessa parte da geometria. São figuras geométricas fechadas, formadas por linhas, segmentos de reta, que se cruzam apenas nas suas extremidades. Polígonos são formados por vértices, lados e triângulos. Então, se eu observar na imagem aqui para vocês, eu vou ter o seguinte. Então, eu tenho tudo que está em laranja aqui, né? Nós chamamos de lado. Então, esses aqui são os lados, obviamente, né? Esse ponto aqui, no caso o A aqui, nós chamamos de vértice, né, Ale? Então, isso. Os vértices aqui. E quando eu tenho dois lados aí consecutivos, a gente já inclusive comentou, forma-se
o ângulo, né, Ale? Sim, o ângulo entre esses dois lados, né? Que eles se encontram, no caso, no vértice. Aquele que o Jonas mostrou. Pode colocar de novo, diretor, por gentileza? Aquele que o Jonas mostrou é o ângulo do vértice C. Ou seja, formado pelos dois segmentos, que são os dois lados, que se encontram nesse vértice. A gente pode até falar isso, né? Que esses segmentos, esses lados, eles se encontram no vértice. Isso é o ponto de intersecção, em comum, né? Entre eles, como aí está num plano para vocês verificarem até melhor, é onde eles se encontram. Então, esse vértice aí, né, nós podemos identificar. Então, já continuando aí, ó, o menor polígono que definimos é o triângulo, né? Ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. O fato de ser menor não se torna mais simples, né, no caso na geometria. Sim. E a relação aí, no caso, com outros polígonos. Não dá para fazer um polígono com 2 lados, né, Ale? Não, Não rola. Não fecha, né? Não Tem essa relação, ele não você não consegue. Ele precisa, no mínimo, de 3 lados para poder se constituir, né? Isso mesmo, né? Com esses 3 lados, ele consegue aí formar os ângulos, formar o vértice, beleza? Beleza, tranquilo. Então aí, ó, já para uma interação aí para vocês, uma relação. Se o triângulo aí é o menor polígono, né, o menor que nós conseguimos encontrar, então eu consigo colocar ele em outros polígonos. Na telinha de você está aí, ó. Todo polígono pode ser decomposto, né, em triângulos. Identifique quantos triângulos podem ser compostos por um polígono abaixo. Eu quero saber o máximo, né? Dá para eu fazer um mínimo aí, dá para eu colocar uma relação. Eu quero saber um maior número aí possível que eu possa identificar, né? Que eu possa construir aí a ideia dessa figura aí geométrica. Então, como é a primeira... A quantidade maior de triângulos que eu consigo achar ali dentro, é isso? Isso mesmo. Beleza. Como é a primeira interação, né? A lei bem devagar, hoje é a última aula. 3 minutinhos, a gente já retorna aí, bom trabalho.
Olha, Jonas, respostas nós temos sim. Boa. Não vou falar que é unanimidade dessa vez não, tá? Ó, como disse o professor Hugo, deu um pequeno bug. Uns disseram 6 e outros disseram 11. Alunos da Pronair, 6. Pro Maria, 6. Pro Kátia, 4. Aí também tem do Pro Mário, 4. Deixa eu ver, o Emerson, da Escola Eliseu Marçom, de Hortolândia, 6. O João, aluno da professora Marinalva, 8. Gente, a gente está vendo aqui as felicitações, mas para o final da aula eu vou comentar sobre elas, tá bom? A Pro Márcia, o aluno Diogo, 6 triângulos. Ó, do Pro Carlos colocaram 6 triângulos equiláteros. Boa! Não é? Nossa, ó. Da Pro Denise, 6. Do Pro Luiz Carlos, 6. Aí, da Pro Lia, ela perguntou, a pergunta pede de igual tamanho? O tamanho a gente não vai contestar aí por enquanto, né? A gente queria saber quantos triângulos cabem ali, né, digamos. Sim, e ó, um interessante aqui da Pro Márcia. Sem cruzar, diagonais são 4. Ok. Cruzando, são 6. O pessoal da Zilda Arnes também 6. A maioria, 6. Beleza. Para esse exercício aí, para essa atividade aí, vocês têm que entender, enxergar algumas coisas. A ideia aí no contexto, ver esse triângulo, é você enxergar alguma coisa com 3 lados, obviamente. E aí você tem que colocar retas dentro desse polígono aí, né? Dentro da formação dele. Então, é você conseguir fechar 3 lados. Fechou 3 lados, você forma um triângulo, você consegue. Nós aqui no grupo, né, nós pensamos mais ou menos da seguinte ideia. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Que é o seguinte, ó. Então, por exemplo, eu vou traçar as diagonais aqui, ó, Lê. Aí eu começo a contar, ó. Eu tenho ali o primeiro triângulo. Então, ali, ó, o primeiro triângulo. Certo. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto triângulo. Então, eu consigo aí formar 6 triângulos, como colocaram, né? 6 triângulos equiláteros, né? Isso. Porque é exatamente, ó, a pergunta. Identifique em quantos triângulos pode ser decomposto o polígono. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é o total. O total é com cruzamento, né? Não precisa. Aí eu faço a minha leitura do precisa ser com a medida. Faltou uma informação? Não creio que de repente tenha faltado uma informação quando ele coloca. Pode ser decomposto o polígono. Então, ele não especifica nada, né? Não, e é muito importante, principalmente, por exemplo, se eu tentar fazer outro, eu vou tentar fazer um aqui por cima, né? Se eu traçar aqui, ó, por exemplo, esses 2 lados, tudo bem, aqui vira um triângulo, mas eu não estou decompondo com um lado aí, no caso da figura, né, Ale? Exatamente. Eu estou formando, vou até voltar tudo para vocês enxergarem. Eu estou fazendo um triângulo aqui, mas ele não está na figura, eu estou fazendo um triângulo em cima da imagem, dentro, né? da imagem, Então, né? Não estou utilizando a figura para isso. Isso mesmo, então esse modelo aí, né, esse contexto, eu tenho que usar aí no caso as arestas, ó, né? As arestas dessa formação aí desses lados do polígono, né, Ale? Sim. Beleza? Exato, beleza. Então aí, ó, só para vocês verem, o hexágono pode ser decomposto, né, em 6 triângulos. Como um professor comentou, equilátero, né? Aí a gente consegue ver que eles são equiláteros, né? Exatamente, ou seja, os 3 lados têm exatamente a mesma medida. Isso mesmo. E agora, último print aí do ano. Então, separa aí o último print. Se vocês quiserem até colocar na rede social de vocês, falarem, ó, acabou o ano, na telinha de vocês. Tirem esse print que é muito importante aí, né? Então, o último print aí de vocês é o quê? A classificação. O número de lados e o que os matemáticos aí nomearam. Então, por exemplo, quando nasce uma pessoa, coloca um nome, não é? Isso, mas é em relação aos vértices. Isso mesmo, referentes aí aos vértices. Pode deixar na telinha, tá, diretor? Então, eu tenho aí o triângulo. Então, 3 vértices. 4 vértices, eu tenho um quadrilátero. Quadrilátero tem até alguns nomes aí, inclusive, dentro dele, né? Tem o pentágono, eu tenho o hexágono aqui, ó, que possui 6 lados, né, que foi o que a gente, 6 vértices, desculpa, foi o que a gente viu lá também, o heptágono, o octógono e todos os outros aí
com um número de lados, né, Ale? Isso, exatamente. Ai, desculpa que eu estava lendo uma coisa aqui no chat. No chat não, que mandaram aqui, mas deixa pra lá, piada boba. Ah. Coisas de Isaac, você vai entender. Ah, tá. Coisas Beleza. de Isaac. Né? Mas essa relação, considerando a quantidade de vértices e o nome do polígono, é muito importante. Eu acho que até ajuda a lembrar essa classificação do polígono, esse nome que o polígono recebe, a partir do momento que eu consigo identificar a quantidade de vértices, né? Isso, é que os vértices aí, ele vai, literalmente, você vai enxergar aí, você vai conseguir formar a figura, né? Com os vértices. Como todo mundo acho que já fez, ligue os pontos, né? Lembra daquele? Adorava. Ligue os pontos, é mais ou menos essa ideia nesse contexto. Então, existe uma regularidade, existe uma teoria, né, relacionada, que é a seguinte, ó, a regularidade de um polígono é caracterizada, pode pôr na telinha, é caracterizada quando as medidas dos lados, né, e dos ângulos são iguais. As figuras abaixo são regulares, pois satisfazem a condição, ou seja, todos os ângulos são iguais e o tamanho desse lado, né, o tamanho dele são iguais. Essa regularidade a gente chama aí, né, a gente fala que esses polígonos são regulares. Então o que eu posso enxergar? Que todos esses lados aqui, ó, a gente geralmente usa um traço para mostrar que todos têm o mesmo tamanho, né, todos têm o mesmo comprimento ali, Ale. Beleza. Ok? Certo, que é identificar que as medidas são as mesmas. Isso. São congruentes. Isso mesmo. Para essa figura também, que é um quadrado, um losango, né? Nós também identificamos aqui, ó, que ele possui todos os lados iguais. E aí o quadrado, que é o mais comum, né, que nós enxergamos aqui, possui todos os lados iguais e também os ângulos. Assim eu posso dizer que essa figura, né, esse polígono é regular. Beleza, Ale? Tranquilo. Ok? Vamos tentar, então, uma ideia do seguinte. Desse polígono, eu tenho uma relação. Basicamente, eu tenho dividir ele em duas. Como se fosse aí em grupos. Eu tenho o que é convexo e o que não é convexo, Ale. E aí, aproveitando, professora Geslaine, você está certinha. Não, aquele não era o último print do ano. Tem aí mais um print do ano. Verdade, achei que o último poderia ser aquele. Não. Mas beleza, então aí eu tenho o convexo e o não convexo. Se todos os ângulos aí internos de um polígono forem menores que 180 graus, né, eles formam, né, eles têm essa formação, ele é chamado de polígono convexo. Se pelo menos um dos ângulos internos de um polígono for superior a 180, ele é chamado de polígono não convexo. Essa é uma das relações aí, né? Então, toda vez, ó, se eu olhar aqui, esse é convexo, então todos esses ângulos aqui, Ale, são menores que 180 graus, todos aí. Inclusive ângulos quebrados, né? Ângulos com vírgula e etc. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo que é superior a 180 graus. No caso, ele é 310, tá? Então, eu posso dizer que ele não é convexo. Uma outra relação que aí foi um professor meu que ensinou, tá? Ele me ensinou o seguinte, para eu ver se ele é convexo ou não. Você vai traçando aí, no caso, de um vértice para outro. Se você conseguir pular um vértice, ele é convexo. Vou dar um exemplo, ó. Eu estou aqui no ponto A, Lê. Para o ponto B, eu consigo ir direto, né? Sim. Para o ponto C, ó, tá vendo? Eu consigo ir direto. Sim. E não tem nenhum, no caso, nenhum vértice dentro, né? Então, por exemplo, se eu for do A para o C, tá vendo que o vértice B está para fora? Sim. Então, ele é convexo. O contrário acontece com não convexo. Vou dar o exemplo que está aqui, ó. Esse é o ponto F. Eu consigo ir para o ponto H e o ponto G fica dentro do polígono. É como se ele invadisse o polígono. Tá bom. O que foi? Nada, continua. É como se ele invadisse o polígono, né? Então, se ele basicamente invade esse polígono, você consegue, foi assim que pelo menos o professor me ensinou, você consegue ver que ele não é convexo.
literalmente esse vértice ele tá fora, né? Que daí, no caso, ele está na parte interna em relação a esse segmento que você traçou, certo? Isso mesmo. Beleza. O segmento que eu tracei, eu teria um polígono convexo, se você observar, né, Ale? Sim. E aí o vértice ele vai para dentro. Então, eu tenho essas duas relações aí. Basicamente, é como se fosse uma invasão, entendeu? Literalmente. É. Beleza? Tranquilo. Então, vamos tentar agora uma atividade. Essa atividade aí eu quero que vocês discutam bastante aí. Mas antes eu vou deixar uma pergunta. Ah, O professor Célio, ele fez uma pergunta e eu sei que você vai refletir sobre isso. pode falar. Por isso que eu tava rindo. Como é que é o nome desse super-herói? Homem-Aranha. Não, Renaranha. Vamos continuar. É o Renaranha. Novo super-herói. Renaranha, porque ele tem gainha. É. Vamos pra atividade? Então tá bom, vamos continuar na atividade. Na atividade que vocês vão ver agora, atividade 2, eu vou até dar um tempo aí, se vocês quiserem, até um tempo maior. Eu queria que vocês discutissem mesmo. Porque identificar é muito mais fácil. Só que encontrar um erro é pior, né, Ale? É mais difícil. É mais difícil. Eu imagino. Então, na descrição dos polígonos abaixo, existem erros, né? Tem um ou mais erros, né? Então, identifiquem quais erros em cada caso aí. Então, por exemplo, aí, nessa figura 1, o que está errado? O nome, no caso aí do polígono, o número de vértices, os lados, os ângulos. Então, o que está errado aí? O que aparece aí no contexto errado? Mesma coisa aparece para essa figura 2. E a gente vai comentar agora no retorno. Então, eu vou dar 4 minutos aí para vocês discutirem e a gente já retorna.
Gente, quem não está assistindo pelo Instagram está perdendo. E olha a live lá no nosso Insta, tá? Tipo, Eu vou salvar, depois vocês podem olhar. Porque os bastidores aqui, vocês não têm noção do que seja. Jonas, respostas nós temos sim. Tá? Então, por exemplo, figura 1 não é retângulo, os alunos da Pro Carmen. Da Pro Kátia, na figura 1 não é um retângulo e sim paralelogramo. Boa. Do Pro Rubens, nome e lados não paralelos. Figura 2, paralelogramo, eles são de Bauru. Figura 2, número de lados não são 4. Da Pro Roseli, eu acho que a aluna é Ana Júlia, da Valdomiro Mariana em Cubatão. Na 1, o nome está errado. Não vou ler o nome que deram para vocês, isso é para o final da aula. Tem coisa que a gente pula. O Diogo disse que a 2 não tem 4 lados paralelos. E assim, tem muita resposta, Jonas. Se eu for ler tudo, vai ficar tipo... Ah lá, ó, professora Silvia, desculpa, mesmo que seja na última aula... Ana Laura, do 6º B, minha linda de Mirassol, muito obrigada por estar todas as aulas aqui com a gente e sempre, isso, obrigada produção, e sempre dar as respostas corretas. A gente não consegue ler todo mundo, mas ó, é a última aula, mas está aqui, valeu, hein? Isso mesmo, a Duda também sempre acompanhando, a Duda tá até aqui na live também acompanhando, então Duda, um abraço aí. Nessa resposta aí que nós temos que identificar, nós vamos ver aí, é que existem alguns erros. Acho que como nós comentamos, né, Ale? Eu tô rindo porque, assim, gente, vocês não têm noção. Assim, última aula. Ó, essa aula já virou várzea, como diz o Jonas, isso daqui virou uma várzea já. É assim, ó, a gente trabalha com o currículo, certo? A gente segue as orientações do currículo, as habilidades. E aí você tá dando aula, entendeu? Aí o cara do currículo, que é o Isaac, que a gente tá falando, escreve assim, Alessandro, você tá parecendo a Xuxa, né? Entendeu? E aí como é que você... Aí ele, dá um beijinho, tchau, tchau. Que aula séria é essa? Nós vamos ser mandados embora no último dia, Jonas. Acho que ano que vem eu não estarei aqui presente no centro de nenhum dos dois. Acho que provavelmente vocês terão outros professores aí. Um pouco mais centrados. Eu acho que talvez pode acontecer. Se eu não aparecer, vocês sabem o motivo, né? Nós, né, no caso. Então vamos aparecer a resposta. Nessa resolução aí, que eu acho que o mais difícil é esse mesmo, é encontrar o erro, né? Então o nome do polígono não é retângulo. Não é retângulo, Ale. Verdade. Não. Então o nome desse polígono é um paralelogramo, porque ele tem aí os lados paralelos, né? Que a galera acertou em massa. Isso. Então, ele é um número de vértices, eles têm 4, né? Ele tem 4 vértices, Sim. como está aparecendo. Ele tem 4 lados e ele tem 4 ângulos. Beleza. Então, os demais está certinho. Se você observar, talvez é isso que confunde às vezes. O paralelogramo, né, tem às vezes as mesmas configurações do retângulo, né? Como acontece, né? Sim. No outro, o nome dele é um trapézio? É um trapézio, né, Ale? O que está errado nesse daí, né? É o número de lados. Ó, tinha colocado 4 lados paralelos, mas não tem 4 lados paralelos. O que acontece? Esse lado aqui, ó, em algum momento as retas vão se encontrar, né? Isso. É como se ela funilasse. Lembra a ideia do trilho, né? Então, isso, a ideia da aula sobre o trilho, que a ideia do trilho é que os trilhos, que aqui nessa aula do trilho teve até uma discussão do nome da roda, foi uma coisa de louco isso aqui. Então, assim, o trilho, qual que é a ideia? Realmente o trilho, ele não se cruzar, porque a roda, agora eu não vou lembrar mais o nome da roda do trem, mas a roda do trem, ela não tem, a roda maciça, ela não tem essa mobilidade de se cruzar em algum momento. Paralela, Por isso que elas são paralelas. Porque senão, imagina, o trem ali ia dar zebra, né? Imagina, não ia... Não ia rolar, não. Então, tipo, ia ser tipo que nem essa última aula. Zebra. Então, nesse caso aí, né, ele não tem 4 lados paralelos. Ele vai possuir apenas 2, né? Então, apenas 2 lados aí, a gente chama de uma paralela, né? Ele vai ter 2 lados paralelos. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Que os demais aí, ele vai continuar. Então, ele vai ter, o nome é trapézio, tá certo. Sim. Ele tem 4 vértices e ele também tem 4 ângulos, né? Ele vai continuar aí nessa
relação sempre as mesmas, né, Ale? Sim, e o Carlos Henrique, ele colocou uma coisa que, assim, olhando ali, pode deixar na tela, tá, diretor? Olhando na figura 1, ele é um paralelogramo, ele não é um retângulo, mas que a ideia do retângulo, ele é um paralelogramo, só que com os ângulos retos. Boa. Certo? Boa, boa mesmo. É que o trapézio ele tem algumas definições que é muito legal, né? Exato. O trapézio tem algumas definições, por exemplo, tem um trapézio reto, né? Tem uma definição ali. Tem várias coisas que o trapézio pode acontecer. Sim, com certeza. Não, eu tô rindo aqui porque a professora Carmen falou que se eu desse o cruzamento lá do trilho ia dar rena. Meu, essa última aula tá incrível, 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 Eu acho que a gente vai ser mandado embora antes da aula do nono. Vamos ver, se a gente durar até a aula do nono vai ser legal. Então, continuando aí, né, nessa ideia aí, tá como atividade 2, mas nós vamos fazer como atividade 3 aí, tá bom? Então, na descrição aí, na mesma ideia, né, na descrição abaixo existem alguns erros, né? Identifiquem quais são eles. Então, aí, o nome, o vértice, o número de lados, os ângulos, aí, ver quais são essas relações. Então, como aí é basicamente qual for a última interação, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, antes de eu falar as respostas, não dança não que tá feio, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Antes de falar as respostas, fiquei sabendo que tem professor de filosofia assistindo a nossa aula. Caraca! Boa! Boa. E disse que tá tirando um monte de print, eu não sei se é do conteúdo ou dos palhaços aqui. Ainda bem que é a última. Ou dos palhaços aqui, ó. Bom, os alunos do professor Hugo,
né? Que foi ele que entregou o professor de filosofia, claro. A gente paga mico junto com o Hugo. Circunferência não é polígono. E a figura 4 é polígono e não poliedro. Da Procátia, na figura 3, número de lados. Mando para o Maxwell, 3, número de lados. Na 4, da Kátia não é um hexágono e não hexaedro, que daí tem a relação. Mas eles trouxeram isso, a ideia do hexaedro, da quantidade de lados e do fato de circunferência, né, não ser um polígono. E aí, tá certo? É isso? Boa, é isso mesmo, essa relação mesmo. Vamos colocar a resposta aí para vocês, a última? Então, nessa resposta aí... Só antes de você dar a resposta. Professores de história também aqui presente, valeu. Boa. Geografia também. Caraca, todo mundo assiste a aula de matemática. Não é? Tô gostando disso. Isso aí. Isso mesmo. Então, como vocês colocaram, circunferência não é polígono. Não é polígono porque ele não tem lado, não tem vértice, né? Então, ele não é. Então, nenhuma das relações abaixo vai ser existente, né? Então, ele não é polígono, não existe aí o número de vértices, não existe o número de lados. E não definimos, nesse caso aí, o ângulo, porque, no caso aí, a circunferência inteira é os 360 graus mesmo, né, Ale? Isso. Só para deixar você mais feliz. Professores de inglês e ciências também, muito obrigada. Nossa, isso aí, boa. Nós temos uma aula literalmente interdisciplinar aqui. Nós dois somos de matemática e a galera assistindo. Boa. Boa mesmo, é isso aí. Obrigado mesmo pela audiência, pela participação de todos. Para a última respostinha aí, no caso aí, nós vamos encontrar que não é um hexaedro. Hexaedro é uma figura aí diferente de um polígono, né? Ele não entra nessa figura plana. Ele tem uma outra classificação, né? Isso. Então, ele é um hexágono, né? Ele tem a classificação de como hexágono. E aí, o número de vértices é igual a 6, o número de lados é igual a 6 e ele possui 6 ângulos, né? Os demais aí tá certinho, né, Ale? Beleza, certinho. Ok? Então, só para não deixar... Nós colocamos uma atividade 3, não vai dar tempo. Só vou falar com vocês que é o seguinte, ó, considere os polígonos abaixo, nas figuras, né? É correto afirmar. Eu já vou para a resposta, que é a C, né? Então, nas outras todas são falsas. Então, o que eu queria afirmar nessa? Que a figura 3 é um polígono não convexo. Por quê? Porque as extremidades, né? Se você for ver essas pontinhas aqui, ó, essas pontinhas aqui, elas entram para a imagem, né, Ale? Isso. Beleza? Beleza. Não deixando sempre de lembrar, avaliem a nossa aula. Coloca lá, a última aula do ano, coloca lá o que vocês acharam, se vocês gostaram. Vocês aí também no Instagram, coloca aí, dá um joinha pra gente, né? Eu sempre quis falar na aula, então se inscreve no canal, dá um joinha aí, vocês estão no YouTube, sempre nisso, né, Ale? É isso aí, gente. Olha, e o Jonas, tem professor de português também. E assim, é a última aula do ano. Muito obrigada pela parceria de todos. Um ótimo Natal. Aproveitem a família de vocês, mas com todo o cuidado que a gente precisa ter, porque nós ainda, infelizmente, não estamos livres dessa doença. Então, assim, o Jonas tá dançando, cara. Me lasca aqui, né? Mas assim, valeu mesmo. E que 2021 seja de alegrias, pelo menos, e muita saúde, né, Jonas? Eu falo que tomara que tenha desafios ano que vem, mas mais fáceis, né? Exatamente. Mais fácil é ajudar. E assim, estão colocando muita coisa aqui pra gente, Jonas, agradecendo. Não vai dar pra ler todos, mas, gente, muito obrigado e a gente deseja em dobro pra vocês. Tá trash isso. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por todos, professores, pais, alunos, por terem me recebido aqui. Foi muito bom. Quero agradecer ao currículo, em especial ao Isaac e ao Rafael, que nos ajudaram muito agora nesse início. Muito obrigado a todos, obrigado de coração mesmo, em nome aqui da equipe, né? Exato, de matemática. Do Osmar também, que não está aqui hoje, do Tony, que também não está aqui hoje, mas é de todo mundo. Isso mesmo, lembrando aqui que a equipe de matemática aí é todos os professores e vocês também. Então até 2021, muito obrigado. Tchau, tchau, falou rapaziada. Tchau, gente. Obrigada, galera.